Olá, profissionais XHTML do curso online da Universidade XTI. Vamos continuar aqui o nosso conhecimento em formulários, né? Nesta aula nós vamos aprender um pouco sobre acessibilidade nos formulários, né? Então, vamos voltar aqui naquela nossa aula. Inclusive, eu estava aqui apreciando essa imagem aqui de Brasília. Quem não conhece Brasília, é um excelente ponto turístico, né, que está aí despontando no Brasil. Então, é uma das cidades mais bonitas do mundo aí. Se você não conhece, venha visitar. É um lugar muito legal. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a aula. XHTML. Vou abrir aqui um novo arquivo. Dessa vez eu vou copiar o arquivo da aula 18, né? E vamos criar um novo arquivo aqui da aula 19. Vamos abrir aqui esse nosso arquivo no nosso Firefox e vamos abrir o nosso querido editor Notepad++. Então vamos lá, pessoal. Acessibilidade, né? Para falar de acessibilidade, é importante a gente começar falando aqui de um elemento muito importante, que é o elemento label. Tá? Alguns controles de formulários, como os botões, né, aqui que vocês podem ver, eles têm rótulos associados a eles automaticamente. Mas a maioria dos outros controles, né, não tem rótulos. Como, por exemplo, aqui os campos de texto, checkbox, né, aqui, a gente teve que declarar um label aqui para eles, né, um texto diretamente aqui, para associar, para falar para o HTML, né, que na verdade, esse campo aqui representa o campo nome, né? Para os controles que têm rótulos implícitos, né, os agentes aí de usuário, eles devem usar o valor do atributo value como rótulo, que é o que a gente utilizou para colocar o rótulo aqui nesses controles. Agora, e para esses outros controles que não tem label, né? Por exemplo, esse input test, password, eles não têm um label junto a eles, né? Como é que a gente faz isso? Exatamente com o elemento label. Esse elemento ele é usado para especificar os rótulos para esses controles que não têm esse rótulo implicitamente. Tá? Então, como é que a gente coloca um label aqui no nome? Assim, com a tag label. Então, nós podemos colocar o label aqui. Né? Vejam aqui que este label, né, eu quero que represente esse input type test. E como é que eu falo para o HTML, né, para os editores, os visualizadores aqui desse código, que eles interpretem esse label como sendo o label desse campo, né, com o atributo for. Então, eu tenho um label for nome. Então, eu vou falar aqui que esse label é o label deste campo com ID nome. É assim que eu informo o nosso campo label. Então, visualmente, não houve mudança aqui para a gente. Tá? Mas, para os navegadores, isso aqui faz uma diferença muito grande na acessibilidade. Tá? Então, vamos lá. Para que serve esse atributo for? Ele é usado para associar explicitamente esse rótulo, né, com o controle. Tá certo? Tá certo? Então, o for aqui ele deve ser o mesmo valor do atributo ID desse controle aqui que a gente está associando. É isso aqui que a gente está fazendo. Tá? Então, se eu quisesse aqui colocar os outros labels, seria da mesma forma. Existe uma outra forma de colocar o label. Então, por exemplo, eu não preciso necessariamente colocar aqui dentro do label só o valor. Então, label for senha. Eu poderia colocar o próprio campo, né, aqui dentro da tag label. Eu poderia colocar o campo ali dentro. Tudo isso vai depender de como eu quero estruturar, de como eu quero organizar aqui o layout
da minha página. Depois a gente vai ver isso nas aulas de CSS, mas tanto organizar o label desta forma, né, colocando o controle fora dele, ou o controle dentro do label, das duas formas está correta a utilização do elemento label. Tá? Nós temos um outro controle, que é o controle fieldSet. Tá? Então, para que serve esse controle fieldSet? Ele tem a função de estruturar os formulários. Tá? O fieldSet, ele destina-se aqui a agrupar um conjunto de controles do formulário que tenham finalidades aqui relacionadas. Então, por exemplo, nome, poderia colocar aqui um campo de endereço, por exemplo, né? Ou sexo aqui. Pronto. Eu quero colocar o nome e o sexo como sendo informações pessoais aqui. Aliás, a senha também é uma informação pessoal. Então, como é que nós fazemos isso aqui? Né? Eu vou colocar aqui um campo do tipo fieldSet e todos esses controles dentro desse campo fieldSet. E dentro desse fieldSet, eu vou colocar a legenda, ou seja, que grupo é esse? Então, vamos lá. Legend. Informações pessoais. Vamos ver o resultado agora. Está aqui. Ele criou uma área, né, incluindo aqui dentro dessa área, né, as informações pessoais do internauta. E a gente poderia criar uma outra área aqui agora de informações profissionais. Então, vamos colocar aqui o fieldSet novamente. Todos os controles que fazem parte desse grupo de informações. Então, vamos lá. A gente vai colocar aqui dentro. E vamos colocar a legenda aqui deste grupo. Vamos voltar aqui e está aí. Então, a gente poderia agrupar quantos controles a gente quisesse, né, dependendo do grupo de informações dele. Tá? Um outro aspecto que diz respeito à acessibilidade também. Quando nós clicamos em um controle do tipo field, então olha só, eu vou clicar aqui em senha. Eu estou clicando no label senha. Ele posiciona o cursor no controle que está associado a esse label. Então, se eu clico aqui, ó, nome, ele posicionou o cursor aqui dentro, né? Se eu clico em um elemento aqui que não é o label de alguém, então vou clicar aqui, ó, ele não posiciona o cursor para mim aqui dentro. Por quê? Eu não coloquei a tag label aqui. Isso aqui é acessibilidade, tá bom? Ou seja, a pessoa pode navegar pelo formulário com algumas teclas de atalho aqui. Mas nós temos ainda, aqui por exemplo, no caso com o clique do mouse, mas nós temos ainda outros elementos aqui de acessibilidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Tab Index, eu tenho o Access Key, que é o que a gente vai ver agora. Tá? Exatamente para dar foco nesses controles. O que é dar foco no controle? Quando eu clico aqui nesse controle e ele apresenta para mim aqui essa barrinha piscando dentro do controle, significa que o foco está aqui nesse controle. Tá? Então, a gente pode dar uma olhada aqui, nesse formulário, né, que aqui, por exemplo, eu foquei nesse controle. Agora eu foquei no controle de cima. Isso que é o foco. Tá? Em documentos XHTML, um elemento recebe o foco quando o usuário faz alguma ação sobre ele, tá? Para poder realizar essa tarefa. É isso que a gente está fazendo